Meu nome é Alfredo Carneiro, sou professor de filosofia e editor do site netmundi.org, voltado para a divulgação de arte, cultura e filosofia. Neste áudio, farei a leitura do texto Tales de Mileto, o primeiro filósofo, que está disponível na categoria Filosofia Antiga do site. Sem mais demora, vamos começar a leitura. Segundo a tradição filosófica, Tales de Mileto é considerado o primeiro filósofo da história. Nasceu na colônia grega de Mileto, situada na Jônia, Ásia Menor. Supõe-se que era de origem fenícia. Realizou algumas viagens, tendo chegado até o Egito. Cultivou principalmente a matemática e a astronomia. Tales era matemático e descobriu o teorema que leva seu nome. Mediu a altura das pirâmides do Egito a partir de suas sombras. Como astrônomo, previu o eclipse de 28 de maio de 585 a.C. Inventou um método para medir a distância dos navios no mar. Descobriu a constelação da Ursa Menor e ficou rico ao prever uma safra de azeitonas fora de temporada, alugando todas as prensas da cidade. É considerado um dos 7 sábios da Grécia pelo oráculo de Delfos. A pergunta feita por Tales de Mileto, que inaugurou as investigações filosóficas, foi a seguinte: qual é a origem de todos os seres? A resposta do primeiro filósofo foi: a água é a origem de tudo. 2 outras afirmações de Tales podem ser consideradas filosóficas. O mundo flutua sobre a água e tudo está cheio de deuses. Segundo Aristóteles, uma das principais fontes de informação sobre os pré-socráticos, Tales teria sido o primeiro a perguntar pelo princípio originário de todas as coisas, ou physis originária, que teria possibilitado o surgimento de todos os seres. Partindo da percepção de que todas as coisas nascem e perecem, o filósofo procurou encontrar um elemento imperecível que seria anterior a tudo e que originaria a partir de si todos os outros seres. Ao ter observado que a umidade está presente em todos os seres vivos e que, sem ela, não haveria vida, Tales concluiu que a água era o princípio de todas as coisas. Sobre o fato de Tales de Mileto ser considerado o primeiro filósofo, o filósofo alemão Friedrich Nietzsche nos diz em sua obra A Filosofia na Idade Trágica dos Gregos. A filosofia grega parece começar com uma ideia absurda, com a proposição: a água é a origem de todas as coisas. Será mesmo necessário levá-la a sério? Sim, e por 3 razões. Em primeiro lugar, porque essa proposição enuncia algo sobre a origem das coisas. Em segundo lugar, porque o faz sem imagem e mitologia. E, enfim, em terceiro lugar, porque nela, embora apenas em estado latente, está contido o pensamento: tudo é um. A razão citada em primeiro lugar deixa Tales ainda em comunidade com os religiosos e supersticiosos. A segunda o tira dessa sociedade e o mostra como investigador da natureza. Mas, em virtude da terceira, Tales se torna o primeiro filósofo grego. Para Aristóteles, o primeiro filósofo procedeu por indução, ou seja, observou uma série de casos particulares e generalizou as suas conclusões ao adotar a água como princípio. Quando Tales afirma que a água é o princípio, ele não está se referindo apenas ao surgimento dos seres vivos, mas ao surgimento de todos os seres, conforme o testemunho de Aristóteles registrado em seus escritos sobre filosofia primeira, posteriormente conhecidos como metafísica. Tales, iniciador deste tipo de filosofia, diz que o princípio é a água, por isso afirma também que a terra flutua sobre a água, certamente tirando essa convicção da constatação de que o alimento de todas as coisas é úmido e da constatação de que até o calor se gera do úmido e vive no úmido. Ora, aquilo de que todas as coisas se geram é o princípio de tudo. Ele tirou, pois, esta convicção desse fato e também do fato de que as sementes de todas as coisas têm uma natureza úmida, sendo a água o princípio da natureza. As outras afirmações de Tales mostram uma tentativa de explicar os fenômenos naturais como, por exemplo,
o movimento e a sustentação dos astros. Ao afirmar que o mundo flutua sobre as águas, Tales pretende justificar a sustentação da Terra e o seu movimento. Tales também observou que tudo está em movimento e que isso se deve à presença do divino em tudo. Não se pode esquecer que, para os pré-socráticos, o que existe de mais elevado é divino. A afirmação de que tudo está em movimento em função da presença dos deuses significa que o princípio divino, a água, está presente em tudo.